Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O leitor de jornal, o telespectador e o ouvinte de rádio acompanham os fatos cronologicamente, na ordem em que acontece. As remissões são ocasionais, raras. Não sobra tempo para elas. Nesta série de encontros com os Ombudsman da Folha, uma belíssima jornada de quase 25 anos, tentamos o modelo não linear de transmitir informações e histórias, que poderíamos chamar de analógico ou comparado, um jogo de espelhos distantes para aproximar fenômenos e mudanças. Nossas referências hoje são Marcelo Leite, quarto ombudsman, cujo mandato começou em outubro de 94 e estendeu-se até janeiro de 97. E Suzana Singer, no 11º período, mandato, começado em abril de 2010 e encerrado exatos 4 anos depois, em abril de 2014. Um intervalo de 2 décadas, verdadeiro turbilhão que sacudiu a imprensa, iniciado quando a internet era uma experiência fascinante, porém restrita, hoje universalizada, matriz de um modo de viver, de pensar, de aprender e de distrair-se. Marcelo Leite, seu primeiro texto de outubro de 94, não é? Uma coisa antiga, tinha o título Pobre Imprensa. Pobre em que sentido? Afinal, 2 anos antes, a imprensa gloriosamente tinha derrubado o primeiro presidente civil eleito democraticamente, não é? Então, o que você queria dizer com essa pobre imprensa? Olha, faz 20 anos, né, Dines? É difícil lembrar, mas o que eu me lembro dessa coluna, estava até conversando com a Suzana aqui antes, é que estava no ar a pergunta, na verdade a afirmação feita pela Júnia, minha antecessora, Júnia Nogueira de Sá, que tinha afirmado que a imprensa tinha Fernando Henricado, era a expressão dela. E eu achei necessário começar uma coluna dizendo exatamente isso, que eu concordava com ela. Aliás, a coluna, se não me engano, saiu no dia da eleição. E eu senti a necessidade de dizer que sim, que a Folha e a imprensa, de modo geral, tinha apoiado, não abertamente, esse era o meu ponto, a candidatura a Fernando Henrique Cardoso, por uma identidade ideológica plausível, aceitável, do meu ponto de vista, mas não tanto porque, de fato, não era declarada. Clandestina, um pouco. De certo modo, sob a aparência de uma objetividade, uma coisa assim. Talvez até não intencional, no sentido de não tinha nenhum comitê central decidido isso e mandando pôr no jornal, como eu acho que muitas pessoas ainda pensam que jornal funciona assim. Mas no sentido de que havia uma identidade mesmo ideológica e de princípios entre a plataforma do candidato Tucano e os jornais de um modo geral. Mas a derrubada do Collor 2 anos antes não deu à imprensa um certo triunfalismo, uma onipotência? Com certeza, eu acho que sim, e teve de fato, objetivamente, um papel importante, eu acho, né? Eu tenho uma visão um pouco mesclada sobre o papel e o poder da imprensa. Eu acho que ela consegue pôr muitos assuntos na agenda nacional, mas muito do que se atribui à imprensa como uma maquinação ou um poder exagerado, na verdade, eu acho que em muitos casos ela está a reboque de processos sociais, de movimentos sociais mais profundos que nem sempre são perceptíveis. Talvez a imprensa tenha essa capacidade de captar coisas no ar e ajudar a voga que vem vindo, né, digamos assim. Eu tenho uma visão um pouco mesclada sobre isso. Suzana, o seu primeiro texto, em 2010, foi Em Busca do Leitor Real. Passados 20 anos, não é? O que você pretendia com isso? Você queria dizer que as pesquisas quantitativas não traduziam o verdadeiro leitor? Explique-se. Não, na verdade, eu falava em leitor real como um contraponto ao leitor militante, leitor engajado, aquele que procura o ombudsman com regularidade ou que escreve para o painel do leitor, que reclama.
Eu estava falando de um tipo de leitor que... Participante. Esse é o participante que a gente já conhece. Minha intenção era tentar mobilizar, trazer aqui para o jornal um leitor que ele se irrita com o jornal, ele encontra erros, mas ele tem outras coisas para fazer no dia, esquece, não avisa, não fala. Porque sempre me incomodou nessa coisa do ombudsman, de a gente falar em nome dos leitores. Mas quem são os leitores? Os leitores acharam essa reportagem enviesada. A gente tem acesso a uma parte desses leitores. Mesmo se você levar em consideração as redes sociais, nós estamos falando de uma parcela, né? Então, era uma forma de relativizar isso, de dizer que... cuidado com essas generalizações, né? Todo mundo acha que a imprensa... Tarará. Não é assim. E de tentar dar voz a esse leitor mais silencioso. Marcelo, quando você assumiu, a função de ombudsman ainda era uma certa novidade, né? Você é o quarto, essas coisas levam tempo, e sobretudo quando são muito novas, né? Levam tempo para serem digeridas, assimiladas, não é? Como é que a redação encarava você, assim, como o fiscal, tinha mandato, quer dizer, você tinha mandato dos leitores? Como é que eram? Era difícil. Eu não sei da experiência da Suzana, talvez seja diferente hoje, mas ela vai contar. Na minha época era bem difícil. Não era tão nova a função, quer dizer, tinha mais ou menos 5 anos quando assumi, porque foi o Caio Túlio, 2 anos, o Mário Vitor Santos, 2 anos, e a Júnia ficou 1 ano. Então, eu fui o 6º ano da existência da coisa ali, né? E talvez marcado por esses antecessores, que foi muito aguerrido, muita confusão, muita disputa com a redação. Você já chega num ambiente... As pessoas tinham... Não era bem medo, mas um misto de medo, respeito e até uma certa... perplexidade. Ou até raiva, né? Porque com a função de você... Ninguém gosta de ser criticado. Eu não gosto, você provavelmente também não, mas na hora que você institucionaliza isso... os jornalistas se sentem muito vulneráveis, talvez. E o fato aquela piada é válida, de que eu passei 2 anos e tanto comendo sozinho todo dia no refeitório da empresa, porque ninguém sentava na minha mesa e tal. E eu acho que eu também já não era uma pessoa mais popular da redação. Antes disso, eu tenho uma fama de ser meio carrancudo, meio sério demais e tal. E, enfim, digamos que não contribuiu para isso. E eu... também com aquela coluna que você mencionou, eu acho que eu cheguei um pouco chutando a porta ali e digamos que exacerbou um pouco os espíritos. Mas depois a coisa andou. Assentou-se, né? Suzana, agora, o jornalista não gosta de ser criticado em geral, não é? Não gosta mesmo. Mais do que os outros, né? A minha experiência foi muito mais fácil. Tenho... com certeza os pioneiros aí na função, inclusive para moldar a função, porque não tem manual, não tem nada que te diga o que o ombudsman tem ou não tem que fazer. Então, quando eu assumi, já estava tudo muito mais formatado, a redação já estava acostumada a essa coisa da crítica, sabia ali da... Mesmo assim, aconteceram brigas, mal-entendidos. Quando a gente vai nesses encontros de ombudsman, eles falam que é a função mais solitária no jornalismo inteiro, né? Claro. E é verdade, porque se você não acho que você não precisa estar numa total isolamento, mas se você não se resguardar um pouco, as coisas acabam se confundindo ainda mais. Mas as reações vêm de baixo, ao lado ou de cima? Olha, ou dos três. Na folha de cima, no meu caso, não veio. Eu digo de cima do comando da redação. Olha, incômodos. Uma é a iniciativa que eu introduzi na crítica interna, porque quando eu assumi, ela virou um blog que não é aberto para todo mundo, mas é a toda a redação. Era a possibilidade das pessoas responderem às críticas. Então, o repórter, o editor e tal, que não concordar com o que eu escrevi, pode colocar ali contestar e fica com algum diálogo, que eu acho que ajuda a diminuir a pressão. E sem mediação? Sem mediação. Isso é um risco. Isso foi possível? Foi, deu certo. E continua até hoje?
É que agora tem uma nova ombudsman e eu não sei, eu não tenho, mas eu acho que sim. Acho que continua. Continua. O formato, inclusive o formato desse blog é praticamente idêntico ao seu. Então continua. Na minha época, havia sempre a obrigatoriedade de qualquer troca entre o ombudsman e redação ser mediado pela Secretaria de Redação. Então, esse tipo de manifestação naquela época eu acharia muito arriscado, porque era muito exacerbado ainda. As pessoas respondiam, às vezes, com os pés. Com os maus modos. E eu tinha que me segurar também, porque a tendência da gente é querer responder no mesmo tom. E aí eu falava, não, eu esperava, eu respondia no dia seguinte, porque isso é uma coisa que se aprende rapidamente ali, que não vale a pena levar para esse terreno da agressão, terreno pessoal. Claro, porque aí não... Como, infelizmente, tinha sido o caso em algumas situações com os meus antecessores ali. Porque houve, pelo menos que eu saiba, 2 casos do Mário Magalhães, não é? Que justamente suspenderam a comunicação, quer dizer, o acesso do público às críticas, né? E aí ele E teve aquele famoso caso também do Paulo Francis e do Caio Túlio, né? Que foi uma agressão do Caio mútua, Túlio, no início. Primeiro, no início. Isso ele vai estar aqui de viva voz para falar. Terá muito para falar sobre isso. Agora, me diz uma coisa, Marcelo, você é muito ligado ao jornalismo científico. Um dos seus primeiros empregos foi numa revista da Prodesp, né? Isso nos idos dos 80, cobrindo o setor de informática. Quer dizer, naquela época a informática era uma coisa, era máquina de escrever inteligente, né? É verdade. Ou então os grandes computadores, né? Os mainframes, né? Hoje o computador é uma célula do nosso corpo, é o celular. É verdade. E essa diferença? Olha, eu sempre tive um fascínio com ciência e tecnologia desde estudante, enfim, desde o colegial. E fui trabalhar na Prodesp um pouco por acaso. Na verdade, meu primeiro emprego foi como revisor. Depois eu passei também pelo jornal Shopping News, que não existe mais, um jornal de bairro. Mas aí uma ex-colega do Shopping News me convidou para trabalhar na Prodesp. E eu fui mais com gosto, porque realmente me interessava a informática. Mas a gente escrevia em máquina de escrever na Prodesp. Só tinha mainframe, justamente. A microinformática ainda não era disseminada. Aliás, foi o começo, nesse período que se disseminou. Teve o período da reserva de mercado. A gente escrevia muito sobre isso, sobre reserva de mercado. Defendia, né? O meu primeiro computador, realmente, eu fiz uma opção nacionalista. Eu comprei uns copos, que era... exatamente. que era nacional. Mas, de fato, eu tenho uma predileção por essa área e fui para a Folha, prestei concurso, né, para a Folha para ser redator de educação e ciência, porque eu queria escrever sobre ciência. Essa é a minha opção profissional, até hoje. E como é que você vê de lá para cá? Olha, hoje eu não sei viver sem computador. Eu vivo muito bem, eu tenho conta no Twitter, eu tenho conta no Facebook, mas vivo muito bem sem os dois. Eu esqueço de entrar no Twitter e no Facebook. E, aliás, eu acho que é até bom esquecer, porque você perde muito tempo com isso, e com informações e com coisas que não acrescentam nada para o seu trabalho. Eu prefiro ler coisas de maior profundidade e enfim, é bom saber de uma coisa ou outra, tal, mas você ter acesso ao cabedal de informação científica que você tem hoje no computador. Quando eu comecei no jornalismo científico na Folha, foi uma grande inovação quando as revistas como a Nature e a Science, que são 2 publicações importantes da área científica, começaram a nos fornecer antecipadamente o conteúdo da revista uma semana antes por fax. Por fax? Por fax. Você recebia um fax com o cardápio deles, circulava, mandava o fax de volta e eles mandavam os artigos que você tinha pedido. Era uma inovação fantástica. Assim. Hoje, tudo isso você faz por internet. Em segundos. Segundos, exatamente. E antecipadamente, né? A gente tem o privilégio de ser o primeiro leitor de qualquer paper científico no mundo antes dos próprios pesquisadores. Suzana, você é de uma outra geração e cresceu já digitalizada, imagino. Não como seus filhos, que acho que já com 6 meses já. Com certeza. Mas você já é de uma outra geração. Agora, por outro lado, quando você assumiu o cargo,
você enfrentou uma outra fase, né? Você teve que enfrentar a histeria que dominava a indústria. Ah, vai acabar o jornal, não sei o quê, e vamos fechar. Como é que foi essa... Esse período aí, esses 4 anos em que eu fiquei como ombudsman foi, acho que, sei lá, o auge dessa crise, né? De todo mundo prevendo o fim do impresso e como vamos sobreviver, as redações sendo enxugadas. Um modelo de negócio era uma... Exatamente. Eu acho que essa crise ainda não passou totalmente, porque ainda não se sabe qual vai ser o modelo que vai prevalecer, né? O antigo já acabou, mas eu acho que a gente ainda está num momento de transição, né? Ainda não... A fórmula econômica não está resolvida. A publicidade não veio para a internet, para os sites jornalísticos na intensidade que se esperava. Então, está começando a ser necessário cobrar do leitor que estava acostumado a ler de graça na internet. E aí você precisa, ao mesmo tempo, ter audiência, dar furo, mas reservar ainda as suas preciosidades para o impresso. É uma transição complicada. Agora, Marcelo, essa coisa de modelo de negócio prévio, na história das invenções, o modelo de negócio faz-se, né? Ele não é previsto, ele vai sendo ajeitado, né? E eu acho que a indústria jornalística quer um modelo de negócio já experimentado, já acertadinho. Eu acho que é um pouco a ansiedade que toda inovação tecnológica traz, especialmente nesses meios de comunicação, meios de transporte. Eu tenho uma visão um pouco mais matizada também sobre isso. Eu acho que essa ansiedade precisa ser dominada, você tem razão. Eu acho que as transformações também se dão um pouco por si mesmas. É um pouco lugar comum dizer que, por exemplo, que a televisão não acabou com o cinema, né? O telefone não acabou com o jornal, o rádio não acabou com o jornal, assim como o avião também não acabou com o trem. Claro que você gera mais dinheiro hoje, eu imagino, com o transporte aéreo do que com o transporte ferroviário. Certamente no Brasil, que não tem uma porcaria de um sistema ferroviário, deveria ter um muito melhor. Mas eu acho que isso é natural que surja essa ansiedade e há um risco. Eu não diria que não há risco nenhum. As empresas que hoje existem, que ganham dinheiro com comunicação do jeito que ganham, não necessariamente vão ser as mesmas que vão sobreviver e descobrir os filões nessa nova situação. Agora, isso eu acho que é um problema mais empresarial do que jornalístico, na minha opinião. Acho que se você, como indivíduo, jornalista, ou como editor, ou como redator-chefe, a gente tem que continuar fazendo direito ao jornalismo, entendeu? Aí, claro, tem que se preocupar. Não dá mais para se dar o luxo de não se preocupar com o negócio. Isso eu concordo. Eu acho que a gente tem que dar tratos a bolas, mas ser inovador. Isso sempre foi uma obrigação de jornalista, inovar. Marcelo, esse ponto vamos desenvolver no próximo bloco. É muito interessante. E voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com ombudsmans da Folha de São Paulo. Nesta edição, conversamos com a jornalista Suzana Singer e o repórter especial Marcelo Leite. Suzana, o Marcelo tocou num ponto que eu acho que daria para um congresso, para uma telenovela, né? Que é essa relação do jornalista com a tecnologia, em que, de certa forma, ele ficou um pouco mais complacente, não é? Quer dizer, me parece, ou talvez seja uma distorção da minha idade. Como é que você vê isso? Complacente, você diz na curação... Com relação à qualidade. Não, deixa, o computador resolve, corrige. Eu acho assim que tem muita gente que aponta esse problema, que aponta também o problema de que o repórter hoje vai muito menos para a rua, conversa muito menos ao vivo com as pessoas, nem pelo telefone se precisa mais, você pode fazer tudo por e-mail. E isso acaba pasteurizando um pouco a produção jornalística, o que eu concordo. Por outro lado, a gente não pode esquecer que facilitou demais a vida, né? Quando eu comecei no jornalismo, a gente fazia pesquisa em pastas de recortes de jornal, escolhia a foto assim.
Se você quisesse lembrar um poema, alguma coisa para citar, você tinha que perguntar para as pessoas. Que hoje em dia você tem isso tudo no teclado ali. No Google. No Google. Então, eu acho até que a gente é complacente demais com os nossos erros hoje em dia. É muito mais fácil não errar. Deveria ser hoje. Porque você pode checar as coisas com muito mais facilidade. É verdade. Marcelo, no outro dia eu li coisas sobre a Copa do Mundo, e aí eu vi uma repórter, não importa de que jornal, ela confundiu, estava entrevistando o Galvão Bueno, né? E ela perguntou se ele já tinha o seu jargão. Ela queria falar bordão, né? Me confundiu, e o jornal publicou jargão. Acontece. Eu acho que tem até um certo descuido com a língua mesmo, né? Eu, especialmente durante o período que eu fui ombudsman, 2 anos e pouco, eu cheguei a criar uma seçãozinha que eu alternava ali na coluna, que era na ponta da língua, eu chamava. Tinha outra que era na ponta do lápis, que eu também pegava no pé com as contas, que o jornalista erra muito em conta. Mas a questão da precisão vocabulária, não é só da precisão, da precisão e da riqueza vocabulária. Claro. Eu acho que é algo que está se perdendo. Na sua geração, certamente, era muito melhor do que na minha, e na seguinte é pior do que na minha. Aquela ideia de que... Eu sou editorialista também, né? Eu faço editoriais. Sim. E ali é uma escola muito boa, porque você realmente tem tempo e tem que ser muito sucinto, porque o espaço é curto e quer desenvolver uma ideia um pouco mais elaborada. Então, a escolha das palavras é crucial. E eu acho que isso está se perdendo um pouco nas redações. Há um certo empobrecimento quando não há erros desse tipo, né? Desse calibre, das pessoas simplesmente usarem as palavras erradas ou as grafias erradas também. Não, no meu tempo, quando eu fui da Folha, vocês não eram nascidos, nenhum dos dois. Eu era seu leitor, Jornal dos Jornais. O meu ombudsman pessoal era o Emir Nogueira. Ele é que lia os artigos todos. E era um prazer. Quer dizer, ele pegava o seu texto e aí pronto, a propósito de uma palavra, às vezes até para elogiar, ele telefonava para... Era realmente uma coisa enriquecedora, tanto quando observava uma coisa errada ou quando observavam uma coisa certa, né? Quer dizer, será que o computador, digamos, desumanizou essa relação dentro da redação? Eu acho que, não sei da Suzana, mas eu não acho que é culpa do computador. Eu acho que o computador é um aliado do jornalista. Ah, sim. Talvez o tipo de produto informativo que está disponível pela rede de internet ocasione um modo de leitura e de absorção de informação e de produção de informação que favoreça a superficialidade. Isso é outra questão, mas é uma questão do uso, não é da tecnologia, claro, não, em si. Sim. Eu acho que sim, que há uma tendência de tanto a leitura quanto a escrita se tornarem mais ágeis num sentido, mas mais superficiais e curtas também. O próprio texto do jornal só encolhe, né? Eu costumo dizer que cada reforma gráfica que tem na folha, o texto diminui. Aumenta o corpo, aumenta o entrelinhamento e diminui, portanto, a extensão da reportagem. Mas isso enfim, não há como lutar contra isso, né? Como é que você vê isso, Suzana? Eu também acho que não é o problema do computador, mas eu acho que as redações hoje produzem mais do que no passado, né? Você tem, por causa da produção para a internet, quase ao mesmo tempo. Então, esse trabalho que você está falando do editor editar um texto, chegar, chamar o repórter, discutir, pegar o retorno, refazer o lead, reescrever ao lado da pessoa, isso está cada vez mais raro. E eu acho que isso faz uma falta tremenda, porque é assim que se aprende. E qualquer texto que você pegue e alguma outra pessoa leia e te comente, vai ficar melhor. Agora, também tem um dado que não tem nada a ver, mas é que as redações elas não representam etariamente a sociedade. Elas têm, quer dizer, o grosso da redação tem mais ou menos a mesma idade. O chefe, o subchefe e o comandado. E aí, essa conversa das faixas etárias, praticamente, acho que hoje não existe, ou está minimizada, não?
Olha, eu pessoalmente acho que estou ajudando no momento a elevar a idade média da redação da Folha, pelo menos. Porque só de Folha eu tenho 28 anos, mas eu acho isso é crucial, né? O problema não é só uma questão das faixas etárias terem, de certo modo, se achatado, mas eu também acho que é do modo de funcionamento das redações. Como é que você aprende a escrever? Como é que eu aprendi a escrever? Com bons editores. Editores que pegam seu texto, né, claro, com leitura também, outras coisas, leitura de literatura e tudo mais, mas no jornal. Bons editores que pegam seu texto e mostram para você que tem um outro jeito de fazer que fica melhor. E se você for uma pessoa honesta e quiser aprender, você vai se dar conta de que tem gente que escreve melhor que você e vai aprender a escrever com eles. Claro. Os editores não editam mais, muito pouco, em termos de texto. Editam assim, decidem o que é cabeça de página, o que vai entrar em qual página. Quer dizer, eles são administradores de espaços e temas e pouco interferem. Hoje em dia, é muito comum o texto do repórter ir parar no jornal sem ninguém ler. Ou, pelo menos, um editor assistente dá aquela... corta, arruma, tira um erro, o outro, faz uma pergunta, mas aquele processo de edição mais... cuidadoso, de elaboração, né? Que era o que transmitia a experiência de geração para geração, de certo modo, era no cotidiano ali. Isso tem muito pouco na redação hoje em dia. E no online a regra é não passar por ninguém, né? Como a rapidez é o primeiro valor, então você põe e depois, se precisar, você corrige. Para quem começa, atira e depois pergunta. É uma inversão de Eu valores, imagino para essa geração que já começa trabalhando nisso, como vai aprender como, é mais complicado, né? Agora, voltando aos currículos, os percursos individuais. Marcelo, você teve um período em que você foi para a Alemanha, mas foi para a Alemanha porque no fim dos anos 80, porque o momento na Alemanha era interessante, já se percebia o ruir da cortina de ferro, ou porque você foi continuar a estudar jornalismo científico? Olha, certamente quando eu fui para a Alemanha e me criei as condições para ir para a Alemanha, ninguém fazia a menor ideia, eu acho, do que iria acontecer com a queda do Muro de Berlim e por aí afora. Foi um acaso. Nessa profissão, como em qualquer outra, você precisa ter um pouco de sorte. E eu tive a sorte de estar na Alemanha, de estar lá, saber alemão e viver lá. Na verdade, é uma história um pouco comprida, mas eu, junto com o jornalismo, estudei um pouco de filosofia. Gostava muito de filosofia alemã, fui aprender alemão no Goethe-Institut, aqui no Instituto Goethe de São Paulo, por conta disso. A Alemanha estava na moda nessa época, não sei se é cinema alemão, filosofia alemã, era um pouco, nos anos 80, era um pouco uma moda intelectual. E o Goethe-Institut se tornou um centro cultural em São Paulo, tinha muita atividade, muito cinema, muito debate lá. E eu queria fazer doutorado na Alemanha, na realidade, em filosofia. Isso, por uma questão profissional, se tornou impossível. Comecei a trabalhar na Folha, era incompatível, e eu acabei pegando um atalho, me candidatei para uma bolsa profissional na Alemanha, para fazer estágios em jornalismo científico e em publicações alemãs, uma bolsa da Fundação Krupp. E esse foi o motivo de eu ir para lá. Eu fui no final de 1988, 2 anos depois de entrar na Folha, com o apoio do jornal. Me candidatei, recebi essa bolsa e, estando lá, o Muro de Berlim caiu mais ou menos no final da minha bolsa, e por isso eu me mudei para Berlim para cobrir, já como correspondente, o processo de unificação das duas Alemanhas, a negociação do tratado de unificação entre as duas Alemanhas. E foi um dos maiores erros da história da Folha, né? Não ter dado a manchete, né? A queda do Muro de Berlim estava abaixo da dobra. Isso acontece. Fica registrado. Acontece. Marcelo, do jornalismo científico, como é que você passou ao ambientalismo? Que, aliás, é científico também, mas aqui já foi um foco mais fechado. Qual foi esse seu percurso, que eu acho extremamente interessante, eu diria obrigatório, né? Olha, tem a ver com uma série de coisas. Com essa ligação com a Alemanha, de certo modo, o movimento ambientalista verde, né? Foi muito forte, praticamente surgiu na Alemanha, né? Eu me lembro, ainda estudante, de ler muito sobre as lutas, a criação do Partido Verde, a luta contra a pista nova que iam construir no aeroporto de Frankfurt e coisas desse tipo.
e aqui em São Paulo também, a luta contra o aeroporto de Caucaia. Eu era ainda adolescente nessa época, mas com uma grande simpatia. Eu gostava muito de biologia, portanto carregava em mim um certo valor, um certo apreço pela natureza, em grandes termos, digamos assim. E ia estudar biologia, inclusive, e na última hora resolvi ser jornalista. Mas o fato é que, naquela época também, o final dos anos 80, foi a época que o mundo descobriu o desmatamento da Amazônia. O grande escândalo das queimadas de 87, 88, a morte de Chico Mendes, o fato de que as queimadas da Amazônia se tornaram visíveis da Estação Espacial Russa. Isso foi um grande escândalo internacional. E, nesse momento, eu estava justamente na editoria de ciência da Folha, e com esses valores que eu trazia de outras épocas, né, digamos, apreço pela natureza. E surgiu também a questão da mudança climática, que está até hoje na agenda internacional. Não resolvida, diga-se de passagem. Claro. E o vínculo com o desmatamento da Amazônia é direto, porque até hoje a principal fonte de gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil, pela economia brasileira, é o desmatamento da Amazônia. Diminuiu muito, mas ainda continua uma fonte muito importante. Então, essas coisas todas se juntaram. E acho que foi uma grande vantagem. Suzana, em alguns dos seus textos, eu lembro até que você me pautou para esse programa, você tinha uma preocupação com a leitora. Não era uma visão feminista, entre aspas, mas era a leitora, a mulher, não é? A mulher que tem um papel crescente, cada vez maior, na família, na sociedade, nas empresas. Lembro até de uma coisa que você falou sobre cuidados com a alimentação. Nós até me lembro que nós pautamos um programa sobre isso. Acho que a propósito da Michelle Obama, que eu acho que ela assumiu isso. Agora, a mulher, não é? A mulher hoje, ela está sobrecarregada, ela tem que ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa profissional. Em suma, são desafios múltiplos que se acrescentam, enquanto que o do homem são mais ou menos os mesmos, né? Como é que você vê isso? Eu acho que, sem dúvida, a mulher está sobrecarregada com esse monte de tarefas e ainda tem que ser esbelta, bonita, tem que ter uma boa aparência, etc. Então, eu acho que, mesmo no Brasil, em que a minha geração ainda conta com a ajuda valiosa das empregadas domésticas, que eu acho que também estão acabando cada vez menos, ainda sobra muito mais tarefas e responsabilidades para as mulheres do que para os homens. Eu acho que a tendência disso vai ter que mudar. Vamos, daqui a pouco, voltar às mulheres, mas no próximo bloco. Fazemos agora um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, nesta série que debate o papel do ombudsman na mídia em geral e na mídia brasileira em especial. Suzana, você é você é uma das 4 mulheres que foi o ombudsman, né? Temos a primeira, foi a Júnia, a segunda, a Renata Lopretti, depois você e depois agora a Vera, não é? Uhum. Mas não é pouco comparado com a presença... comparado com a presença dos homens como ombudsman e também, digamos, estatisticamente, a demografia das redações hoje mudou um pouco para as mulheres. O que você acha, Marcelo? Eu acho que quando eu comecei na Folha, também faz 25 anos, tinha muito mais homem do que mulher, a minha impressão. Isso está mudando, eu diria que hoje é meio a meio. A gente não tem, pelo menos não tenho dados recentes ali desse censo da redação. Agora, na Folha, em cargos de chefia, atualmente são todos, na alta chefia são todos homens, mas há pouco tempo a gente teve, durante 10 anos, uma editora executiva, a editora de Lucena. Então, eu não vejo isso como um problema na questão do ombudsman, ter sido mais homens do que mulheres. Não acho que isso... Agora, fazendo uma pequena derrapada, uma ponte
por um caso recente que ainda é falado em certos círculos, o caso do New York Times com a Jill Abramson, que foi afastada assim, sumariamente, um caso inédito, né? Porque o New York Times faz as mudanças com uma certa solenidade, né? E, de repente, afastou ela. Você acha que houve aí um certo machismo ou foi uma coisa decorrente do conflito de natureza? Olha, do que eu li, Diniz, é tão complicado deduzir, porque começou uma guerra de versões ali, né? Cada um vazava uma coisa. O que eu achei mais notável nessa transição aí foi que a cobertura que o próprio New York Times deu, a matéria lá do David Kerr, falando abertamente de questões delicadas. Então, agora, se foi machismo ou o que levou a essa queda abrupta, como você lembrou, é difícil a gente saber, né? Talvez só alguém da própria direção. Mas talvez tenha uma dimensão aí que também, várias coisas que foram escritas a respeito, eu acho que não necessariamente a decisão de demiti-la e o modo de demiti-la tenha sido porque ela era mulher. Mas o tipo de crítica que veio à tona a ela, isso alguém escreveu, não me lembro, que talvez o próprio Carr tenha sido. Defeitos que foram atribuídos a ela, defeitos de personalidade, que seriam em homens vistos como qualidades, né? Agressividade, empenho e determinação e coisas, até uma certa abrasividade, como foi dito, talvez passe por aí, né? Uma questão mais cultural do que... Mas não, pelo que eu li, não me parece que tenha sido uma questão de machismo, não. Acho que tinha um conflito latente ali muito forte mesmo entre a cúpula do jornal e ela. E ela e o seu segundo, que acabou sendo o seu sucessor. Então, agora a gente nunca vai saber direito. Agora, não, mas esse episódio é importante porque é o seguinte, nos Estados Unidos, e sobretudo em jornais grandes, há uma certa solenidade, não é? As coisas não se decapita como se faz, não se guilhotina como se faz no Brasil, que é um desrespeito. O profissional está aí, gozou da confiança e, de repente, não goza mais. Cria-se uma suspeita, né? Há um desrespeito a... Eu já vi muita coisa acontecer, eu concordo, mas eu acho que melhorou. Não sei se a Suzana concorda. Eu tenho uma experiência muito longa com a Folha. E eu acho que aquela fase mais conturbada ali dos anos 80, que a gente fazia piada e chegava na redação e perguntava quem foi demitido hoje, né? Tipo, isso eu acho que tem muito mais... Os costumes, de um modo geral, dentro da redação melhoraram. Se houve muito menos gritos, broncas gritadas. Mas a urbanidade, não é mais? Muito mais, muito mais. Tem um certo protocolo. E eu acho que a própria existência de ombudsman, por incrível que pareça, também contribuiu para isso, porque na medida em que as coisas são feitas publicamente, as críticas, a coluna sai e a função é respeitada desde então, nesses 25 anos, pela direção do jornal, pela redação, eu acho que as coisas ficaram mais urbanas mesmo, como você disse. Agora, me diz uma coisa, vou apertá-lo aqui, porque no seu currículo me chamou a atenção, que você não para de estudar, não é? Eu acho isso espetacular, não é? Você está sempre estudando e tal. Agora, os jornalistas, com tantas exigências, é raro que eles possam parar para estudar, não é? Possam, sobretudo, se meter em alguma experiência acadêmica, né? Quer dizer, o trabalho não deixa. Como é que se poderia... Eu acho que você tem que criar as condições. Eu nunca chequei essa informação, mas me disseram que tem uma frase do Oscar Wilde que fala que o jornalista é um intelectual que não lê, né? Ou eu acrescentei o meu dedo de prosa aí nessa história, dizendo que é o jornalista que não lê nem jornal, né? Mas, e sobretudo o seu. O seu, Eu, na verdade, para mim, estudar e ler e estudar são sinônimos, sempre foi. Eu sou, enfim, e estava estudando jornalismo, fui estudar filosofia, porque senti que faculdade de jornalismo não era tudo o que eu queria. Eu passei um período de 15 anos afastado do estudo, né, que foi esse período longo na Folha, com o início da minha carreira na Folha. Mas aí, depois de ser ombudsman, fui para a Universidade de Harvard, com uma bolsa na Fundação Nieman,
E eu costumo dizer que eu fui reinfectado com o micróbio intelectual da academia, exatamente. Porque você é exposto àquele mundo de conhecimento, né? Uma coisa fantástica, uma universidade de primeiríssima linha. E, de fato, foi na volta ao Brasil, depois dessa experiência, que eu entrei no mestrado na Unicamp, que acabou se tornando um doutorado e por aí afora. Mas eu acho que todo jornalista tem que buscar de uma maneira, não precisa ser necessariamente pela via acadêmica. Sim. Mas acho que ler e se aprofundar, se especializar é inerente à profissão. E, aliás, não só a profissão de jornalismo, né? Acho que qualquer profissão hoje em dia... advogado. Claro, se você não se atualiza e não se especializa, você está fadado a ficar pelo caminho, né? Agora, Suzana, você acha que é viável o caminho do jornalismo, eu vou usar a palavra talvez errada, independente, autônomo, autoral? Ou a gente está condenado a trabalhar em empresas? Eu não, porque eu me libertei do mercado, mas nós estamos condenados a ficar sujeitos às leis do mercado e ao voluntarismo do mercado ou dos seus representantes. Há uma saída desse... Eu acho que o advento da internet facilitou a possibilidade, está muito mais simples e barato você, de repente, criar um site informativo, iniciativas que você precisaria de muitos milhões para fazer em impresso ou na televisão, você consegue fazer de formas bem mais simples na internet. Mas ainda as grandes corporações, e o Brasil é o mercado jornalístico é muito restrito, né? Você não tem muitas opções. Então, eu vejo cada vez mais gente vivendo de freelancer, vivendo por conta própria, produzindo, mas não do ponto de vista autoral, porque é complicado você conseguir se sustentar e ainda... Investir na investigação, se sustentar. Exatamente. Porque, na verdade, a internet criou oportunidades para todos, né? Então, a concorrência é brutal, né? Dessas, digamos, meios ou veículos autorais. Eu acho que tem algumas oportunidades em vista. Hoje ainda eu recebi um e-mail de uma colega americana que se juntou com outros 6 jornalistas e criaram uma espécie de empresa, na verdade uma cooperativa para publicar o que se chama de jornalismo narrativo, né? Grandes narrativas, e vão cobrar $3 de cada leitor por cada peça. E vão distribuir isso, acho que via Amazon e outras. Não sei, eu espero que dê certo, porque o que me preocupa mais é a possibilidade de que desapareça, como eu acho que está desaparecendo, pelo menos no Brasil, a capacidade de contar coisas no jornal, né? De narrar. O jornalismo narra muito pouco hoje em dia, né? O jornalismo diário, com certeza. Em revista você ainda encontra algum espaço para isso. Mas cada vez menos. Cada vez menos. E eu acho que a própria palavra repórter, né? A origem dela é reportar, é contar, é narrar. E eu acho que a internet é uma grande oportunidade de você reviver isso. Embora muitas coisas conspirem na internet para que seja leitura curta e superficial, ao mesmo tempo ela te abre espaço para fazer coisas como a gente fez lá na Folha o ano passado, aquela grande reportagem sobre Belo Monte. Você pode juntar a escrita com a arte, infográficos animados, com vídeo, com fotografia, galeria de fotografia, e tornar interessante e vivo e dinâmica a própria experiência da leitura de uma longa narrativa. É um aliado e não necessariamente um inimigo disso. Claro. Mas precisa ter uma certa coragem de investir nessa direção, e eu não vejo muito isso acontecendo, de um modo geral. É isso que você... Me lembro que a Suzana uma vez falou no suicídio coletivo da imprensa, né? Quer dizer, ela estava se simplificando sem perceber que ela estava se castrando, não é? Se você torna o jornal cada vez mais curto, superficial, dispensável, você só está apressando o processo de extinção, né? O seu fim. A quantidade de histórias mal contadas que tem no jornal a cada dia, casos de interesse amplo, crimes, por exemplo, né? Agora volta e meia tem um crime da hora aí acontecendo e tal.
É inevitável que você vá ler, é da natureza humana que você se interesse por esse tipo de evento. Mórbido. Enfim, eu, como qualquer outra pessoa, leio também esses casos mais notórios e tal. Eu diria que pelo menos a metade, se não a maioria dos casos, você lê a reportagem e não entende o que aconteceu. Né? Quem é quem? Às vezes é um problema de clareza mesmo, básica, de narrativa, de qual fato veio antes de qual e quem fez o quê. Aí aparece um ela na reportagem que você não sabe quem é. Tem 2, 3 mulheres na reportagem. Então, são coisas que estão se perdendo e eu acho Mas que... isso é muito grave. É gravíssimo, porque é um problema de informação, até mais do que de qualidade da narrativa no sentido literário do termo. É o degrau inicial mesmo da narrativa que eu acho que a gente não está fazendo direito, porque não tem tempo, porque são pessoas inexperientes, porque não tem um editor que leia, porque tem que sair logo na internet e acaba saindo no jornal impresso também a matéria praticamente espelhada com a da internet, e, enfim. Tem um assunto que eu acho fundamental. Por que tão pouco jornal, ou por que nenhum jornal, a não ser a Folha e o jornal lá, O Povo de Fortaleza, mas que é em outras proporções, deu esse passo para frente de ter o representante do leitor, o ombudsman, o ouvidor, que nome tenha, editor de qualidade. Por que os outros estão tão... Eu acho que não sei qual a opinião da Suzana a respeito, eu acho que eu nunca conversei com ela sobre isso, mas... Não, mas ela vai dizer. Vai dizer, com certeza. Mas eu acho que é um pouco um fator talvez histórico. A Folha lançou muitas modas, né, no jornalismo e inovou muito, e uma das inovações certamente foi importar essa função de ombudsman, principalmente da imprensa norte-americana. E acho que talvez isso tenha marcado o nome e a função como uma coisa da Folha, mais uma coisa da Folha, um estilo. E aí criou-se esse constrangimento para os outros órgãos de imprensa de, ao cogitar de criar, ser acusado de estar copiando a Folha, coisas desse tipo, o que é uma bobagem, eu acho, porque você pode, primeiro, dar outro nome, segundo, formatar a função de maneira diferente. Eu me lembro, eu acho que o Globo teve uma pessoa que fazia uma crítica interna. O Luiz Garcia. Luiz Garcia. Era um pouco diferente, mas no fundo tinha alguns pontos de contato com a função de ombudsman, mas não dava-se esse nome, não tinha uma crítica, uma coluna publicamente e tal. Enfim, eu acho que é um erro estratégico. Eu acho que todo jornal e revista deveria se abrir a esse tipo de crítica e exposição. Eu acho que foi o Washington Post que disse que não ia ter mais o seu ombudsman porque custava muito caro. Isso é verdade? Não, isso é balela, né? Porque é uma função, é uma pessoa. Tem uma pessoa e uma secretária. Eu concordo com o Marcelo, mas eu acrescentaria que eu acho que a imprensa brasileira é muito fechada, muito pouco aberta, muito pouco democrática. Até poucos anos, a gente não tinha, a Rede Globo não tinha princípios editoriais publicados e expostos. E a força que a Globo tem. Então, revistas, você vai procurar a seção de cartas na Veja, você não encontra uma carta realmente crítica à revista. Nunca. Então, ainda tem muito da imprensa brasileira de se fechar a crítica. Estamos sempre certos, é assim que se faz. Esse exemplo que a gente estava falando do New York Times, de fazer uma própria cobertura da troca de um diretor de redação. É difícil imaginar, até na Folha, uma coisa desse tipo. Então, acho que tem... E eu acho que as redes sociais, esses protestos que a gente viu ano passado, em que a parte da imprensa apareceu como vilã, como um dos alvos. Eu acho que isso as pessoas vão ter que começar a repensar e se abrir à crítica. Quer dizer, vocês acham que o ombudsman, ou que nome tenha, seria, digamos, o primeiro passo, a primeira ferramenta de um processo de democratização ou de pluralismo interno, não sei que nome a gente
Eu acho que é um primeiro passo para prestar contas, que é uma coisa que a imprensa cobra de todo mundo, e é para isso que ela existe mesmo, e tem que cobrar, transparência, e tal, né? Mas ela precisa prestar contas mínimas do que ela faz. Eu acho que é um primeiro passo, mas não necessariamente o primeiro passo, no sentido de que tem que começar por aí. Ah, não, pode ser, claro. Eu acho que pode ser por qualquer lado. Quer dizer, você tem uma sessão de cartas decente, que realmente se abra ao contraditório, receba a crítica e publique, responda se necessário. Você ter uma sessão de correções, como o Erramos no caso da Folha, mas eu acho que a maior parte, pelo menos os jornais, vários fazem correções quando necessário, talvez não com a frequência e a determinação que deveriam ter, mas fazem, se sentem obrigados a fazer. Ou se você pensar como faz o Globo com uma vez por semana, eu acho que publica um editorial e publica uma visão contrária ao lado. São maneiras de você se abrir ao público de uma maneira geral, abrir a própria produção jornalística para esse influxo do seu público leitor, mas não só do público em geral, né? Do público leitor, da opinião pública, né? Como se dizia antigamente, já não se fala mais. Muito bem, chegamos ao final desta edição. Quero agradecer aos jornalistas da Folha de São Paulo, ex-ombudsman, Marcelo Leite e Suzana Singer, pela ótima e instrutiva entrevista, parte de uma série que nós vamos estender aos outros. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.